Bom dia, quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, serva, amiga e amiga, com a paz do nosso Senhor Salvador, glória a Deus, aleluia. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, glória. Amados irmãos e irmãs, abriremos nossas Bíblias em Lucas 2, no grandioso e fortificado versículo de número 25. Assim diz a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Glória a Deus. Aleluia. Era uma época de terrível condições espirituais em Israel. E todo mundo, Simeão se dedicou a Deus e foi guiado pelo o Espírito Santo. Ele esperava a vinda do Messias, isto é, o Salvador, o Cristo, com paciência, fé e grande desejo. Mas nos últimos dias que antecederão o retorno de Cristo para a sua igreja, ou seja, para todos os seus fiéis, seguidores, espalhando por todo o mundo. A maioria das pessoas estarão vivendo em uma terrível condições espiritual. Muitos abandonarão a sua fé em Cristo e perderão a expectativa da sua vinda. Tito 2, versículo de número 13. No entanto, sempre haverá aqueles que são fiéis, como foi Simeão, e outros colocarão a sua esperança em coisas temporárias, mundanas. Mas os fiéis seguidores de Deus serão como o servo leal, escrito em Mateus 24, versículo de número 45. O que ficou aberto durante toda a longa, escura noite, à espera do retorno do seu Senhor. Nossa maior esperança, o nosso maior desejo deve ser ver o Cristo, o Senhor, face a face, viver para sempre em sua presença. O que significa? Significa que devemos estar pronto quando ele chegar. Apocalipse 21, versículo de número 22. Lucas 2, versículo de número 32. A luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Isso indica que Maria, assim como Jesus, sofreria muito em sua vida por causa das pessoas que rejeitaria a Cristo, seu Filho. Esta é a primeira referência explícita no Evangelho de Lucas sobre o sofrimento e a morte de Cristo. Lucas 2, versículo 36 e 37. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada de idade e tinha vivido como o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Versículo de número 37. E era viúva, que quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum, oração, de noite e
de dia. Ana era uma profetisa que, como Simão, esperou intensamente e se preparou-se de maneira sincera para a vinda de Cristo. Ela permaneceu viúva por muitos anos, sem nunca se casar novamente. Dedicou-se completamente a Deus, em jejum e oração, à noite e de dia. A Bíblia ensinava que ser solteiro pode ser uma grande bênção e uma grande beneficiação ao servir a Deus. Em uma das suas cartas no Novo Testamento, o missionário Paulo afirma que aqueles que não são casados têm maior oportunidade de focar as suas preocupações e esforço nos propósitos de Deus. Para este, é mais fácil dedicar a sua atenção e devoção a Deus da maneira exclusiva. 1 Coríntios 7, versículo 32 e 35. Lucas 2, versículo de número 40. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e graça de Deus estava sobre ele. Como verdadeiro filho humano, Jesus experimentou o processo de desenvolvimento físico e espiritual, e ele continuou crescendo em sabedoria, uma vez que o favor de Deus estava sobre a sua vida. Ele foi perfeito, sua natureza humana, como nenhum outro ser humano foi, desenvolvendo-se em todos os aspectos, exatamente como Deus desejou que ele fizesse. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi perfeito em toda a área da sua vida. Olha, no Velho Testamento, Deus Pai nunca pecou e nem vai pecar de uma ponta a outra. Aqui está o Velho Testamento, aqui está o Novo Testamento. Nosso Deus Todo-Poderoso no Velho Testamento nunca pecou. No Novo Testamento, Deus Filho nunca pecou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque o Senhor tinha duas fases, tem duas fases. Fase homem, que sentiu calor, frio, sede, fome, e viveu no meio do pecado, mas não se contaminou com o pecado. Lá em Abacuque disse, o Senhor viu o pecado, mas o pecado não entrava no Senhor. Então o Senhor, como homem, viveu nessa terra. E também ele tinha duas fases, fase homem, humano, e fase Deus. Que ele era Deus, é Deus, Todo-Poderoso de Israel. Se nós percebemos lá em Caná da Galileia, quando o Jesus fez o seu primeiro milagre, transformou aquela água em vinho, ele repudiou a Maria, que era a mãe dele, como humano. Como humano, quando o Verbo se fez carne, Maria é a mãe dele. Mas espiritualmente, Jesus só tem pai. Porque ele diz para ela diz para o nosso Deus Todo-Poderoso lá em Caná da Galileia, dessa forma: Nazareno, chegou a sua hora de sair do anonimato, transformar essa água em vinho. O Senhor respondeu para ela, que tenho eu contigo, mulher? Eu vim para cumprir todas as vontades do meu Pai, que está lá no céu. Então, ele fez um milagre, transformou a água em vinho, mas não um vinho alcoólico, em vinho. Mas provou para ela que ele, como Deus, ele não tinha mãe. Outra hora, ele estava lá na casa de Pedro, me parece Pedro, orando, falando em língua, o Senhor pregando, fazendo cura, fazendo prodígio, fazendo maravilha. A Maria chega e manda dizer, fala para o Nazareno, para Jesus, que está aqui fora, a mãe deles e os irmãos dele querendo falar com ele.
O nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso diz: eu mando um recado para ela. Os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que estão aqui dentro, reunidos, ouvindo a minha palavra. Glória a Deus, aleluia. Senhor, peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa. Eu amo demais a nenenzinha. Oh, glória a Deus, peço que o Senhor continue com a potente e poderosa mão do Senhor em direção nosso laço matrimonial, nosso casamento, glória a Deus, aleluia. Peço que o Senhor abençoe esse local onde eu prego, oro, eu e a minha esposa maravilhosa, a nenenzinha. Pregamos, oramos, evangelizamos, ganhamos alma para o reino do Senhor. Peço que o Senhor continue com a potente e poderosa mão do Senhor direcionada à minha borracharia, me livrando de todo olho grande, olho gordo, né? Jorge, toda calúnia, toda porfia, toda ira, toda emulação, toda glutonaria, palavra de maldição, palavra ao contrário, todo aquele que desejar todo o mal sobre mim, o Senhor é meu escudo, é minha proteção, meu broquete, minha rocha. O Senhor está com os anjos do Senhor acampados a cada canto da minha borracharia, com a couraça da justiça, me protegendo de toda invertida do mal, de toda invertida maligna, vai caindo por terra em nome de Jesus. Amém.